Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre Eredivisie. Nós tivemos no último final de semana a 11ª rodada do campeonato holandês, a rodada dos clássicos, né? Como eu tinha comentado no vídeo anterior, muitos clássicos, muitos jogos importantes e determinantes, né, para alguns clubes. E nós tivemos resultados aí que mexeram bastante com o andamento da Eredivisie com o futebol holandês, resultados surpreendentes, mas nem tanto assim no caso de alguns, né? Vamos então começar falando dos dois pontos altos dessa 11ª rodada da Eredivisie, né, que eram justamente os dois jogos mais importantes, os dois jogos que envolviam as equipes mais acima na tabela de classificação ou as equipes mais populares do campeonato, né? Vamos lá então, PSV 0, AZ Alkmaar 4. Né? Meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Foi um passeio do AZ, tá? O PSV teve um jogador expulso, né? O Ryan Thomas foi expulso. Isso ajudou um pouquinho ao PSV a entrar, né, nessa situação complicada aí de tomar 4 gols, né? Mas a gente precisa reconhecer o grandíssimo jogo que o time do AZ Alkmaar fez, tá? AZ é um time jovem, né? Com muitos jogadores jovens, mas um time muito rápido, tá? Um time que toca a bola de uma maneira incrível. O toque de bola do AZ é fantástico, tá? E o trio de ataque está totalmente on fire, né? Ninguém para. O Boadu, o Idris, e, enfim, o Stengs também, que é o que completa o trio. Esse trio de ataque do AZ tá realmente fantástico. Se a gente pegar só os dois últimos jogos do AZ, que foi um na quinta e esse jogo no domingo, o AZ fez 10 gols, já tinha ganho de 6-0 do Astana e agora marcou 4-0 em cima do PSV, né? Um time muito bom, tá? Que trata a bola muito bem. Tem um probleminha ou outro na hora de defender, mas assim, quando o ataque do AZ consegue encaixar as jogadas e as coisas saem direito, é praticamente impossível de você vencer eles. Vamos ficar de olho, tá? Acho muito complicado que o time consiga brigar com o Ajax, porque o Ajax é o Ajax, né? Tem um investimento muito maior, tem jogadores muito mais experientes, tem todo o peso, né? Então é difícil a gente achar um time que vá brigar, especialmente agora que o PSV está entrando nessa decadência aí pelo título da Eredivisie com a galera de Amsterdã. Mas ficar de olho na Europa League, tá? Na Copa da Holanda também, obviamente, mas na Europa League. O AZ está em segundo no seu grupo, está atrás do Manchester United. E a gente sabe, o Manchester United não tá bem, tá? Tem 7 pontos, mas assim, mais por sorte do que por merecimento. Então, vamos prestar atenção aí como o segundo turno vai desenvolver, né? Eu acredito que o AZ tem plenas condições de se classificar e se conseguir aí um tropeço ou se conseguir fazer uma grande exibição em Old Trafford e ganhar o confronto direto contra o Manchester United, de repente o AZ consiga a vaga como primeiro do grupo. Por que não, né, gente? E aí já vai ter vai ter cruzamentos melhores aí no mata-mata e pode sim surpreender e chegar mais longe na competição europeia. O olho no AZ, então, é um time que está jogando fantasticamente bem. E o PSV entrando numa espiral negativa aí nessa temporada. Foram 3 jogos na última semana, nenhum gol marcado, um empate, 2 derrotas, tomou 7 gols, 3-0 contra o Trash, agora 4-0 contra o AZ. Teve o jogo no meio de semana pela Europa League que acabou 0-0 com o Lask Linz da Áustria. Não, resultado ruim, porque o PSV jogava em casa, precisava se recuperar daquela derrota que teve contra a equipe do Trash. E enfim, acabou dando tudo errado para o PSV, né? O que era para ser uma recuperação, né? Um resultado
para animar um pouquinho a torcida, virou ali, como eu mencionei, o início de espiral negativa no campeonato. Vamos prestar atenção como que o PSV vai se portar. O próximo jogo não é tão simples, tá? É contra o Sparta Rotterdam em Rotterdam, apesar do Sparta vir de uma derrota. É um time que tem certo talento no elenco e vai jogar dentro de casa, né? Não vai ser uma partida fácil para o PSV, não, tá? Mas é imprescindível para o PSV que venha uma vitória nesse jogo para que a equipe saia logo desse momento ruim no campeonato e não deixe, né, os rivais escaparem. O PSV tem 23 pontos, mesma pontuação de Vitesse e AZ. São os 3 times ali que estão empatados na vice-liderança do campeonato. A Ajax é o líder, tem 29 pontos ganhos. Enfim, né? Então é importantíssimo para o PSV que vença logo essa partida para que não acabe caindo para a 4ª posição aí de uma maneira isolada, né? E o outro resultado também foi 4-0, super divulgado aí pelas pessoas, que era o clássico, né? O clássico mais importante da Holanda, de Klassieker, entre Ajax e Feyenoord, 4-0 pro time de Amsterdã. Né? E assim, é um placar muito grande, mas inesperado. Tá, né? Talvez a gente não esperasse que fosse 4-0, porque é uma diferença muito grande entre os times. Mas a gente já tinha certeza que o Ajax ia vencer esse jogo e que muito possivelmente poderia ser uma goleada, né? Porque a fase do Feyenoord é muito ruim, né? O Stam não conseguiu fazer praticamente nada com o time, né? Assim, um time muito sem confiança, um time que não conseguia tocar bola, um time que não conseguia manter a posse de bola, ter o controle dos jogos que disputava em algum momento. Então, né, foi um momento muito ruim pro Stam essa passagem pelo Feyenoord, que acabou, né? Acabou ontem à tarde aqui no Brasil, por volta das 1h30, o Feyenoord soltou o comunicado, disse que o Stam não é mais o treinador do time, né? Só depois de 11 jogos, parece uma situação precoce, mas eu não lembro se eu comentei em vídeo aqui, mas desde a contratação do Stam pelo Feyenoord foi uma situação muito complicada de entender, né? Porque assim, você contrata, beleza, vamos contratar um treinador para o Feyenoord. Qual a primeira coisa que a gente faz? Olha o currículo dele, né? Vamos ver se ele tem trabalhos legais pelos times que ele passou. O que o Stam fez? Ele treinou o Reading e o PEC. São times que têm alcance muito menor, são times pequenos, né? Times regionais. E ele não teve nenhum trabalho fantástico, nem com o Reading da Inglaterra e nem com o PEC. Tá? Ele chegou, tudo bem, tirou o PEC da zona de rebaixamento, evitou a queda, que seria horrível, mas ele, assim, qual que foi, aí é que tá a situação, qual que foi o grande jogo do Stam no PEC? Foi uma vitória 3-1 sobre o Feyenoord. Muito provavelmente as pessoas, os fãs do Feyenoord, enfim, a diretoria, ficaram obcecados pelo Stam por causa dessa vitória. Mas assim, você olha as outras partidas dele, ele perdeu em casa 3-0 pro Graça, por exemplo. Treinando mesmo o PEC na temporada passada, foi tipo 5 jogos depois. Então assim, foi uma contratação um pouquinho complicada de entender, né? E eu acho que quando a temporada começou e o Feyenoord demorou a vencer, demorou 3, 4 rodadas para vencer, aí a diretoria se tocou que tinha feito caca, né? E aí a demissão veio bem mais rápido do que a gente está acostumado. O Feyenoord não esperou nem o intervalo aí, o final do primeiro turno, que a gente tem aquele período de férias, né? Entre dezembro e janeiro, que daria um pouquinho mais de tempo pro próximo treinador que viesse. Mas é uma demissão justa, né? Realmente não dava para vislumbrar outro destino para o Stam. E vamos ver quem vai ser o novo treinador. Tinham notícias ontem, já que o Dick Advocat era um dos favoritos aí
para assumir a equipe. É um treinador super experiente, né? Tanto na Holanda quanto no exterior. Pode ser sim uma boa aposta para pelo menos, né, ajudar a equipe a não passar tanto vexame nessa Eredivisie. O elenco do Feyenoord não é bom o suficiente para brigar com a Ajax e com o PSV, mas ele não é ruim o suficiente para ficar na posição que ele está hoje, né? Que é 12º lugar. Então, acredito que se o Dick Advocaat vier, ele vai melhorar bastante as situações e o Feyenoord vai poder brigar por Liga Europa, enfim, voltar ao lugar que ele merece ocupar nessa Eredivisie, né? Outros jogos, então, rapidinho para a gente falar um pouquinho aqui. A grande surpresa da rodada não foi nenhum desses dois jogos. Foi Vitesse 0 a Den Haag 2. Tá? Vitesse, como eu falei, tinha 23 pontos. Se vencesse essa partida, teria assumido a segunda posição. Estava na frente do AZ Alkmaar. E perdeu em casa para a equipe do Den Haag, que vinha jogando muito mal e que estava na zona de rebaixamento, zona de playoffs / rebaixamento, né? Então, um resultado muito surpreendente, né? Especialmente do ponto de vista do lado do Den Haag, como mencionei, não vinha jogando bem, tá? Não era assim uma situação circunstancial, aquela posição na zona de rebaixamento, o time de fato não estava jogando bem e conseguiu uma vitória muito, muito interessante contra o Vitesse fora de casa. Pode dar fôlego aí para a equipe conseguir resultados melhores também nessas rodadas subsequentes. O time do Den Haag não é ruim o suficiente para estar naquela posição de brigar contra o rebaixamento, né? Vitória do Fortuna Sittard também foi muito importante, 4-1 sobre um adversário direto que é o VVV Venlo, né? Time do Fortuna tem um ataque legal. Assim, o grande problema do Fortuna é a defesa. Um time que não defende muito bem, né? Mas quando pega essas equipes ali do bolo, da parte de baixo, que são VVV, RKC, M, essa galera aí, o time consegue fazer um papel um pouquinho melhor. Já o VVV está entrando numa situação bem complicada também, né? Perdendo vários jogos em sequência, tomando muitos gols em partidas em sequência. Está entrando num momento difícil da temporada. Vamos ver se o Robert Maaskant consegue recuperar o time ali nas próximas rodadas, porque senão vai ficar bem complicado aí para o VVV, que vai se meter nessa briga contra o rebaixamento, e aí é difícil de sair dali, né? E um último jogo que merece destaque é o derby dos nortes, né? Entre Heerenveen e Groningen, uma partida muito disputada, tá? Uma partida até diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no futebol holandês. A gente se acostuma com a Eredivisie sendo um campeonato muito aberto, né? Com os dois times sempre atacando, a galera sempre buscando gol, né? E sai aqueles 3-2, 4-3, 5-1, esse tipo de placar. E esse jogo, Heerenveen e Groningen, foi um jogo muito truncado, tá? 2 gols de pênalti, os dois times brigando demais em campo, né? Disputando cada bola, dividindo. Foi uma partida, assim, não foi bonita de assistir, mas foi interessante a gente notar como ela destoou tanto da maneira de jogar do Heerenveen. O Heerenveen é um time que joga muito para cima também, mas também da maneira, né, de maneira geral do campeonato, como esse jogo destoou daquilo que o campeonato apresenta, né? 1-1 demonstra aí o equilíbrio entre as equipes, né? Heerenveen e Groningen são dois times bons, são dois times que devem ficar naquela zona de Europa League. Enfim, né? Um jogo aí interessante para nós notarmos nessa rodada. Falando um pouquinho da próxima rodada, a 12ª rodada, eu elenquei aqui 3 jogos para a gente prestar atenção, tá? Sábado, 3h45 da tarde, Sparta Rotterdam e PSV, tá? Por motivos óbvios, PSV precisa ficar no nosso radar. É um time que vem de 3 jogos sem vitórias, 3 jogos sem marcar gols, tá? Vai pegar o Sparta Rotterdam em Rotterdam, né? Um jogo na casa do Sparta,
E o Sparta não é um time ruim, já mencionei várias vezes, tem talentos ofensivos, tá? É um time que tem um elenco legal, tá jogando de uma maneira legal, tá? O Henk Fraser é um treinador experiente no contexto do futebol holandês, conseguiu fazer esse time funcionar, deu trabalho para o Utrecht na última rodada, foi só 2-1 o jogo. Vai ser uma partida bem complicada para o PSV e o PSV precisa da vitória porque já não vence 3 jogos. No seu calendário, 2 jogos na Eredivisie. É um jogo muito interessante, tende a ser aí bem ofensivo por parte do PSV, o PSV precisando mostrar serviço, né? Outra partida interessante, Groningen e Willem, aí para a galera que interessa mais pelo pelotão de playoffs da Europa League e tudo mais, né? Dois times parecidos, né, em termos de talento. O Willem venceu na última rodada a equipe do RKC por 2-1. A gente esperava até que fosse um placar mais elástico, né? Por conta do RKC estar numa situação bem complicada no campeonato. Mas venceu, conseguiu os 3 pontos. E o Groningen também está ali nesse bolo de Europa League. É um confronto direto, é um confronto por Europa League, por posição para playoffs de Europa League. Uma partida que com certeza vai garantir lances muito interessantes, um jogo bem ofensivo, vai ser bem legal de assistir essa partida. E o outro jogo, né, o último jogo que pode ter alguma surpresa, pode influenciar também na parte de cima do campeonato, domingo 8h15 da manhã, Emmen e Vitesse, né? O Emmen está na parte de baixo da tabela, mas dentro de casa é um time muito mais forte do que fora de casa. Não é um time tão fraco, já mencionei, mas dentro de casa especificamente é um time melhor ainda, até por conta do estádio do Emmen ter grama sintética, né? Então sempre tem aquela diferença de grama sintética para grama natural. O Emmen recebendo o Vitesse, que justamente vem de uma derrota que a gente não esperava, né? Aquele 2-0 sofrido para o ADO Den Haag. Então vai ser um jogo legal de notar por conta disso. O Emmen tem certa vantagem aí por conta de jogar em casa, mas o Vitesse precisa mostrar trabalho, precisa se recuperar dessa derrota inesperada. Deve apresentar um jogo legal aí para nós acompanharmos, beleza, galera? Bom, para encerrar o vídeo, né, eu vou comentar um pouquinho sobre a situação da Benelink. Eu acho que vocês já ouviram aí alguma coisa na internet ou de repente em outros meios de comunicação essa história da Bélgica e da Holanda juntarem os campeonatos, né? Em que pé que está isso? Bom, a KNVB soltou um comunicado na semana passada dizendo que os clubes estão conversando estão fazendo um projeto de viabilidade, né? Estão discutindo aí como que o campeonato iria acontecer e se todas as situações do campeonato são viáveis. A primeira fase desse projeto, dessa discussão, já acabou e ela teve resultados positivos, né? Foi uma fase que projetou a questão econômica, então distribuição de dinheiro, né? Questão de renda de jogos, toda essa situação foi discutida na primeira fase e os clubes entenderam que sim, que a Benelink é viável nesse ponto econômico. Agora a discussão parte para a segunda fase, que vai tratar de situações mais esportivas. Então, a KNVB disse que o principal foco, né, vão ser 2. Vai ser o impacto nos clubes, o impacto que a Benelink vai ter nos clubes, e também a discussão do formato da competição, né? Então, quantos times vai ter a primeira divisão, quantos times de cada país, se a segunda divisão vai ser unificada ou não, o que a gente faz com os times B, né? Com os young times que tem na segunda divisão. Todas essas coisas vão ser discutidas ainda, né? Então, assim, a Benelink é uma boa ideia? É uma boa ideia, mas vai funcionar? A gente não tem ainda as ferramentas para dizer se a Benelink vai funcionar ou não. A gente precisa entender como que de fato esse campeonato vai ser organizado, né? Se vai ter os times B ainda,
né? Se vai ser, sei lá, 20 times na primeira divisão, 18 times, como vai funcionar o calendário, como vai funcionar a distribuição de vagas para competições europeias, promoção e rebaixamento também é uma posição importante, porque assim, se de repente os times belgas ficarem mais fracos, ou os holandeses, enfim, né? E aí o outro país está numa situação melhor, vai ficar muito desequilibrado. São todos pontos que vão ser discutidos ainda, né? Então, para a gente bater o martelo e fazer uma análise mais profunda, a gente precisa que esses pontos saiam do papel, que a gente tenha uma definição para realmente entender, não, o campeonato foi organizado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? No momento ainda não tem muito o que analisar, só esperar aí essas discussões acontecerem, elas devem acontecer durante todo o mês de novembro e também, de repente, no mês de dezembro. E, né, quando tiverem aí alguma atualização, alguma coisa nesse sentido, tanto a Federação Holandesa como a Federação Belga podem publicar alguma situação e a gente vai ficar atento sim a esse tipo de comunicado para trazer informação para vocês, beleza, galera? Por enquanto é isso, né? Não tem muito o que falar mesmo. A gente vai esperar o que as federações vão decidir, o que os clubes vão decidir sobre o campeonato, mas um recado tem que ser dado, tá? Os clubes estão decidindo, as equipes que estão discutindo são equipes grandes, tá? São os 6 principais clubes da Holanda no momento, os 3 grandes mais a Z, Vitesse e o Utrecht, e os 5 principais clubes da Bélgica, né? O G5, são os 5 times mais grandes da Bélgica. Então as equipes que estão nessa discussão são equipes grandes. Essa discussão ela não existe, sei lá, um ano atrás, tá? Ela pode ter sido oficializada um ano atrás, mas é uma ideia que já existe há muito tempo. Então, se os clubes estão realmente batendo em cima disso, estão fazendo um projeto oficial, estão discutindo bastante sobre, é porque o interesse ele é real e ele é muito forte. E quando o interesse é forte, principalmente de partes que têm muita representatividade no futebol, no contexto nacional de cada um dos dois países, a possibilidade disso sair do papel é muito grande. Então, já é importante a gente se acostumar que muito provavelmente daqui a 5, 6 ou 7 anos a gente deve ter sim uma Benelux, né, uma unificação aí das ligas entre Bélgica e Holanda. Se vai durar muito, não sei também. Nós tivemos uma experiência no futebol feminino que durou 3 anos apenas. Mas, enfim, muito provavelmente vai sair do papel sim. E eu acho interessante que a gente já comece a discutir, já comece a se habituar, que vai ser um universo totalmente diferente, né? Especialmente para quem não é muito ligado no outro futebol. Se acompanha só o futebol belga, você vai ter que entender mais do futebol holandês também, de repente de uma hora para outra, né? Vai ser uma mudança bem grande no futebol holandês, né? Mas enfim, galera, por hoje é só. Falei demais de novo, né? 23 minutos, mas tinha bastante coisa para comentar nesse final de semana. Se inscrevam no canal, deixem suas ideias, suas sugestões aí nos comentários, que a gente vai estar lendo e respondendo sempre que possível, beleza? Abraço e até a próxima semana.